começo cumprimentando o Dr. Paulo Abraão pela confiança que depositou na Universidade de Brasília para realizar esses primeiros passos, a sua secretaria executiva, da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição. Cumprimentar as autoridades aqui presentes, já nomeadas, os convidados estrangeiros, convidados nacionais também, que se deslocaram até aqui, os membros da rede, demais presentes. Eu vou ser breve. Eu gostaria de falar aqui do ponto de vista da Universidade de Brasília, da importância para a Universidade de Brasília de acolher, durante esses 2 anos, o Observatório, o nome do projeto era esse, Observatório da Rede Latino-Americana de Justiça e Transição, e, ao mesmo tempo, sua secretaria executiva. Então, o Paulo já se referiu ao caminho pelo qual a Universidade de Brasília foi escolhida, por meio de um edital público, mas eu gostaria também de frisar que, como nós aderimos a esse edital, como nós nos candidatamos, e isso foi uma iniciativa de um grupo de pesquisa que se chama Direito, História, Políticas de Memória e Justiça de Transição, que reúne professores, estudantes, mestrandos, doutorandos, graduandos do Departamento de História e da Faculdade de Direito. Aqui estão presentes a chefe do Departamento de História, o vice-diretor da Faculdade de Direito, que estarão presidindo as próximas mesas. Então, essa perspectiva interdisciplinar, já no contato com o tema da justiça de transição, eu acho que isso foi um dos pontos fortes na seleção da UNB como a hospedeira, desses primeiros 2 anos da atividade da rede. Como o Paulo acabou de se referir, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, o tema da justiça de transição não era um tema que era frequentado pelos nossos universitários, pelos nossos acadêmicos, e é com muito prazer que a gente vê que nos últimos 10 anos é um tema que tomou conta da Universidade de Brasília. Quer dizer, a gente tem bolsistas que trabalham junto à secretaria, junto a esse observatório. Isso é um projeto de pesquisas de estudantes de graduação e de pós-graduação que alimentam o site, que gerará relatórios anuais sobre a situação da justiça de transição na América Latina, com a colaboração dos membros, das entidades membros. E é interessante ver que, nesse grupo, há estudantes da ciência política, das relações internacionais, da antropologia, de várias unidades da Universidade de Brasília interessadas no tema da justiça de transição. Mas há um outro fator também, além desse fator propriamente acadêmico, que trouxe a justiça de transição, eu digo que fez a Universidade de Brasília respirar a justiça de transição nesses últimos anos. Há 3 anos atrás foi criada aqui também uma comissão da verdade, a primeira comissão universitária da verdade criada no Brasil, que, aliás, no último mês e meio, publicou uma primeira versão do seu relatório, que ficou disponível por 1 mês para críticas, sugestões, proposições de emendas, e que, no dia 22 de junho, será dado, na sua completude, na sua totalidade, a público, para a comunidade brasileira. A Universidade de Brasília foi uma das universidades que mais sofreu durante o regime militar, pela proximidade do poder, mas também porque era um projeto novo e um projeto pensado por 2 figuras exemplares da nossa cultura, que são Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Esse campus aqui chama Campus Universitário Darcy Ribeiro. A Comissão da Verdade da Universidade de Brasília chamava-se Comissão Anísio Teixeira. E Darcy, além de... Tanto Darcy como Anísio foram caçados logo no início do regime, o ato número 1 caçou ambos. Anísio foi destituído. Anísio Teixeira, reitor da Universidade de Brasília em 1964, foi arrancado do seu gabinete da reitoria e levado preso. Quer dizer, já desde o início, a violência que se abateu sobre a universidade foi gigantesca.
Em 1965, todo o quadro de professores que essas duas inteligências tinham conseguido trazer para cá, não era fácil trazer gente para Brasília em 1965, praticamente 88% desse quadro foi demissionário, foi demitido. Houve uma demissão de professores, depois, em protestos, cerca de 88% do quadro da universidade pediu demissão. Então, a universidade foi completamente esvaziada pelo processo de repressão, sem falar das invasões seguidas que tomaram a universidade, ocupações, invasões por forças militares, ocupação da universidade, e o regime colocou aqui um interventor. A partir de 1900, chegou em 67, mas a partir de 1968 foi reitor da Universidade de Brasília até 1985, um capitão de mar e guerra chamado Azevedo. Mas, enfim, esse ambiente fez com que o tema da justiça de transição fosse aqui um tema caro a essa universidade. Eu queria ressaltar também o fato de Darcy Ribeiro ser um pensador da América Latina. Essa é uma rede latino-americana de justiça de transição. E talvez convocar aqui o antropólogo Darcy Ribeiro, né? O antropólogo Darcy Ribeiro, que sempre se preocupou com uma reflexão sobre a identidade da América Latina, as especificidades desse continente e o que nos faz... o que nos faz, os temas que nos são comuns, aquilo que nos faz participar de uma mesma cultura, mas, ao mesmo tempo, pensar as especificidades dessas nacionalidades. E acho que essa é uma preocupação também da dinâmica desse seminário, como ela foi pensada, né? Que houvesse, no que se refere especificamente ao tema da justiça de transição, algo que nos permitisse pensar as questões que são comuns, tanto no tema da judicialização, quanto no tema do tratamento dos arquivos, mas também que pensasse as especificidades, vamos ver, a fricção desse conceito de justiça de transição com as particularidades de cada nação, de cada comunidade. A gente já, montando o relatório que a gente pretende publicizar em breve, o relatório do ano de 2014, a gente verificou que o termo e os 4 pilares lá da justiça de transição, né, a reparação institucional, a justiça, a memória e verdade, e as reparações, ele pede para esses pilares sofrem, vamos dizer, contorções para se adequarem, por exemplo, a realidades muito específicas, como a do México, em sociedade de conflito, como a da Colômbia, que a gente tem membros representantes na rede desses 2 países. Então, eu acho que a Universidade de Brasília se enriquece bastante com a oportunidade de estar sediando essa secretaria. Eu queria, para terminar, só apresentar um pouco um dos instrumentos principais da rede. Quando a rede foi criada, ao mesmo tempo que ela foi criada, foi pensado um instrumento para facilitar a comunicação, a troca de contatos entre os membros e divulgar as atividades da própria secretaria. Esse instrumento é o site, né, que está projetado aqui, que, é verdade, num primeiro momento teve umas dificuldades técnicas, mas que já desde o final do ano passado, início desse ano, voltou a carga e voltou a funcionar vivamente. A gente quer que ele seja cada vez mais vivo. Então, ele tem uma apresentação, quem somos, com os documentos fundadores da rede, com as instruções para aqueles que queiram se candidatar para se afiliar-se à rede. Nós temos também uma biblioteca que precisa ser melhorada, mas a intenção é que a gente possa reunir aqui informações de vários outros sites da América Latina, que aqui seja realmente um ponto de encontro de documentos que interessam a todos aqueles que se dedicam à justiça de transição na América Latina. Ele está organizado tematicamente por esses pilares da justiça de transição. Você tem uma seção de notícias e eventos, e eu queria, sobretudo, destacar o blog. O blog é um espaço para que os membros, mas também a sociedade em geral, possa manifestar as suas opiniões através de artigos, através de entrevistas, e eu quero convidar a todos para que participem desse site, né? Ele é um instrumento importante para que a rede
realmente cumpra o seu objetivo, que é colocar em comunicação, em contato, aqueles que estão interessados na justiça de transição na América Latina. Por fim, eu gostaria de dizer que outras atividades foram realizadas pela Secretaria Executiva, como organização de debates com os alunos na Universidade de Brasília sobre o conceito de justiça de transição. Foram convidados, Marcelo Torelli veio uma vez, sobre a diversidade das experiências de justiça de transição na América Latina. A professora Simone Rodrigues está aqui, ela é a diretora do CEPAC, o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em América Latina, com quem a gente tem conversado bastante. Então, é um privilégio para a rede ter, dentro da Universidade de Brasília, um centro que se dedica especificamente, de maneira interdisciplinar, ao estudo de temas, não só de justiça de transição, mas ligados à sociologia, antropologia, ciência política na América Latina. Nós fizemos uma primeira experiência do Cine Rede, exibimos o do Pablo Larraín, o filme sobre o plebiscito, a permanência do Pinochet no Chile, com convidados internacionais. A professora Nina Schneider está aqui, com um pesquisador do CEPAC, um excelente debate. Então, a rede também, além das suas responsabilidades, que são aquelas ligadas ao contato entre os membros, à pesquisa, com o noticiário semanal do que está acontecendo em justiça de transição na América Latina, ela também tem estimulado atividades ligadas ao tema de justiça de transição aqui na universidade. E, como o Paulo falou, que a rede não pretende só ser um campo de reflexão e de estudos, mas que ele vê nela um espaço para a sua atuação política, para ser um agente da justiça de transição. Nós, por ocasião de um seminário organizado pela SDH, quando a ministra Ideli Salvati ainda estava lá, e ela disse: eu gostaria de voltar outras vezes aqui à Universidade de Brasília. Muito obrigado, ministra, mais uma vez aqui na Universidade de Brasília para debater com a gente. Espero que debata no seminário. Mas, por ocasião desse seminário, que discutia as permanências do autoritarismo em nossa democracia, de práticas autoritárias em nossa democracia, a rede soltou uma nota pública, por iniciativa da Secretaria, mas referendada pelo Comitê Gestor da Rede, contra as manifestações, não contra as manifestações, contra a divulgação de ideias que pediam a volta dos militares ao poder, que pediam que se realizasse um golpe nesse país. Então, está lá no documento fundador da rede que os princípios da democracia orientam o trabalho dela. A rede achou por bem, então, se manifestar contra essas ideias, jamais contra as manifestações. A rede defende todas as manifestações públicas que possam ocorrer, sejam elas de qualquer orientação ideológica, mas ela se manifestou contra uma ideia que ela quer de uma intervenção para interromper o Estado de Direito no Brasil. Então, eu queria agradecer a presença de todos, desejar a todos um excelente seminário. O Paulo já falou um pouco da dinâmica, Nós teremos 2 mesas agora pela manhã, que são mesas mais gerais, mais conceituais, sobre os 2 temas centrais, o da judicialização e dos arquivos, e à tarde a gente terá esses workshops, que são possibilidades de ouvir a perspectiva particular de cada um dos membros, de cada uma das nacionalidades aqui representadas, e colher subsídios para esse segundo seminário que a gente espera fazer até o final do ano, para assentar essas informações por meio do trabalho realmente competente que vem sendo realizado por essas 2 consultoras, a Carla Osmo e a Xana Santos, em torno desse tema. Eu queria só... O Paulo já fez isso, mas eu queria nomear aqui os membros dessa comissão organizadora que se dedicaram com afinco para que esse seminário pudesse ocorrer. Então, eu queria agradecer a Carla Osmo, Cláudia Paiva, Dario de Negreiros, Maria Pia Guerra, Rosane Cruz, Xana Santos, Amanda Nogueira, Ana Carolina Borges, Ana Carolina Couto, Ana Paula Duque, Andréia Sena, Carolina Rezende, Ellen Freitas, Gene Batista, João Pedro Ramalho, Júlia Guerim,
Maria Angélica Moraes, Mariana Fioravante, Mariana Yokoya, Sofia de Favre e Thalita Rampim. Muito obrigado e bom seminário para vocês.